Então, primeiro, eu quero agradecer a Joilton e ao Nino ter me convidado para participar, e ao Nino que teve o tempo todo aí, do dele, da correria, para preparar algumas coisas para mim. E para mim é uma das lições bonitas, entendeu? Eu considero privilegiado participar dessa equipe. Quando você pega o capítulo 7 e você chega até o capítulo 8, você tem uma noção da beleza que vai vir à frente. Uma das coisas que eu sempre tive vontade de participar era de grandes eventos, era de Olimpíada. Eu pensei muito assim, em um dia ter a oportunidade de assistir uma Olimpíada, porque é um evento grandioso. Né? Nem olhava nem Copa do Mundo, olhava mais as Olimpíadas. E me lembro que um ano antes, não, na Olimpíada, 4 anos antes da Olimpíada de Pequim, eu fiz planos de ir em Pequim. Eu queria assistir as Olimpíadas de Pequim. Eu sonhava ali assistindo os jogos da seleção de vôlei, assistindo natação, corrida, mas acabou eu não podendo ir, né? Então, era um evento grandioso. Mas quando a gente estuda o Apocalipse 7, e que a gente entra na parte do versículo 9, a gente vê que o evento é muito mais grandioso. Nós terminamos o capítulo 7, terminamos a parte de sábado passado, do capítulo 7, falando sobre os selos, né? Que os anjos estavam segurando, tinha uma ordem de segurar os 4 ventos da terra, enquanto não fossem selados os servos de Deus, os 144 mil, que era o número simbólico, que compreendemos que era o número simbólico, que é uma grande multidão, mas que era o número simbólico. Era aqueles que passaram por grande tribulação. Quando a gente entra no versículo 9, a gente tem uma visão dos mártires na glória. Agora, olha bem, a gente está na terra, João está vendo na terra, no momento, uma ordem para que os anjos segurassem os 4 ventos da terra para que fossem selados, né, das 12 tribos de Israel, 44 mil. Quando ele volta, essa visão, são 2 visões, na verdade, né? Uma visão, ele está na terra, de repente, a visão é direcionada ao céu. Quando é direcionada ao céu, essa visão é diretamente do trono de Deus, lá no céu. E aí nós vemos o seguinte, uma grande multidão. Ali existe uma grande multidão. E o que nós vimos anterior, que existia, lembra que nós lemos, tinha os 24 anciãos, tinha os 4 seres viventes, todos estão ali presentes nessa reunião, quando você entra no Apocalipse 7 e no versículo 9. Chama-se a visão dos mártires, glória. Né? E aí dá a entender o seguinte, ali não só estão os 144 mil, ali estão todos os salvos. Por quê? Quando Jesus volta, os que estão vivos são transformados e são chamados, os anjos levam para Cristo. E aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitam e também são arrebatados. Então, essa reunião, ela está no céu, ela está no trono de Deus. Gostaria que eu lesse para a gente de Apocalipse 7, do 9 até o verso 15. Depois a gente vai destrinchando essas partes aí. Alguém puder ler para a gente aí? Eu leio aqui. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: Estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá os seus tabernáculos sobre eles. Até o 15? Até o 15. Nós podemos dividir aí em duas partes. E primeiro aqui, ó, depois dessas coisas que ele estava vendo antes na terra, ele ouviu, né? E ouviu e também viu 144.000, o povo sendo selado. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Passa até aqui. Então, olha bem, ele viu uma grande multidão. Dentre os 144.000 que ele viu aqui, que ele viu antes, agora está uma grande multidão. Então, é o seguinte, se todos os salvos foram para os céus, desde Adão até a volta de Cristo, né, os mortos e os vivos, então, onde eles estariam? Estariam diante do trono. Aqui fala que estava diante do trono de Deus e o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas. Diante do Cordeiro, Cristo estava no meio, né? E eles trajavam vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, há um detalhe aqui, o seguinte, todos estavam com vestes brancas e com palmas nas mãos. Agora eu faço uma pergunta, como nós poderíamos descobrir quem eram os 144.000 e quem eram os outros mártires, a outra multidão? Então, aqui, a gente tinha até, acho que, comentado na última reunião, no versículo 4, João, ele diz o seguinte: então eu ouvi o número dos que foram selados. Ele não viu, ele ouviu. Agora, no versículo 9, ele viu. Então, dá a ideia de que ele ouviu, mas quando ele foi ver, era uma multidão que ninguém poderia contar. Até comentei com o Elias no momento que ele estava entrando, o povo do Oriente Médio, o povo antigo, quando eles queriam dar uma ideia de grandeza ou de algo inumerável, eles multiplicavam. A gente até comentou aqui, quando Pedro pergunta para Jesus, até às vezes eu posso perdoar o meu irmão. Aí Jesus fala, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Alguns números têm muito significado na Bíblia, o 3, a divindade, o 7, o 12, e assim por diante. O 12 representa o povo de Deus, 12 apóstolos, as 12 portas que vão ser colocadas lá no céu, na cidade santa. E quando João, através desse texto, ele mostra o que representa. Quando o anjo fala com ele, é como se você estivesse multiplicando o número de povo de Deus de forma exponencial por milhares. A gente percebe aqui, ó, logo no começo do texto, então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000. Aí ele vai de cada tribo. Mas depois, no versículo 9, depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém poderia enumerar. Ele tinha visto, ele ouviu um anjo comentando que teria 144.000 e como seria de cada tribo. Mas quando ele foi ver, quando Deus abriu os olhos dele, ele viu, eram multidões, não eram só de Efraim, de Manassés, não eram de Naphtali, de Levi. Ele fala, eram multidões de todas as tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Era uma multidão inumerável que ninguém podia contar. Então, Joel, aí nós vemos o seguinte, nós sabemos que o 144.000 é um número simbólico. Aí nós vemos que no meio, ali no céu, naquele momento, naquela reunião, estavam uma grande multidão. Então, o que nós temos ali é o seguinte, Jesus sobe com os salvos, tanto os vivos quanto os mortos, desde o tempo de Adão até a sua volta, sobe, e ali é feita uma reunião, uma cerimônia.
né? Ali é feita uma cerimônia. E ali, mais à frente, quando nós lemos alguma parte aqui do livro do Espírito de Profecia, a gente vai que dá para se descobrir os 144 mil só por uma condição, entendeu? No meio de todos eles. Ali nós vamos ver que eles cantam o cântico do Cordeiro e o hino de Moisés. Só os 144 mil. Mas a parte principal do caso é que essa reunião dessa grande multidão, entendeu? É de todos os salvos da terra. Todos os salvos. Desde Adão até a volta de Cristo. Ali nós vamos ter oportunidade de ver Abraão, de ver Noé. E uma coisa que eu acho muito importante, às vezes até quando a gente começa a tocar a ideia aqui em casa, às vezes eu me emocionava o seguinte, que os meninos eles costumavam muito criticar Adão e Eva, né? Pelo fato do pecado e tal. Aí eu fiz alguma coisa no livro da Ellen White, eu falei, claro, você tem que ter muito cuidado com essa crítica, porque na grande reunião que vai ter, Cristo chamado, Adão vai ajoelhar aos pés de Cristo, Cristo vai colocar a coroa na cabeça de Adão e vai dizer para Adão, aqui estão os teus filhos, esta é a tua herança. E nesse momento vai ser impossível Adão não sentir nenhuma emoção naquele momento por ele passar, porque hoje nós vivemos no máximo 100 anos, né? Adão viveu 960 anos, quer dizer, 960 anos ele ouve a cabeça o tempo todo pelo erro dele. E naquele momento ele recebe de Cristo a coroa e dizendo, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua herança. Então, quando nós lemos aqui e vemos essa grande multidão, é o que dá a entender que não são só os 144 mil. Eu gostaria que o Nilo colocasse para mim a parte de eventos finais, onde fala sobre os 144 mil. Essa daí? Isso. A Nedinha, lê para a gente aí, Nedinha, fazendo um favor. Leio sim. Os 144 mil cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém ia aprender, senão 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Apocalipse 14:5. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 15:3. Estes são os que vieram de grande tribulação. Apocalipse 7:14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. O grande conflito, né? Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente, tais como: que pessoas vão constituir os 144 mil? Isto, aqueles que foram os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Então, aí quando nós vemos no início, aqui fala que eles cantavam o cântico novo diante do trono, ninguém podia aprender senão 144 mil. Então, a gente vê que no meio daquela multidão, né, só os 144 mil vão cantar o cântico. É como se nós tivéssemos uma grande congregação, um grande congresso, e fosse chamado um grande coral para cantar, e os outros são espectadores, naquele momento desse. Então, aí é definido quem são os 144 mil no céu, né? E ali nós temos ali várias outras eu vou citar como livros, né? Do tempo de Adão, do tempo de Noé, do tempo de Moisés, e do tempo de Abraão, e aí vai os valdenses e outros, que nós vamos ter a oportunidade de conhecer, de falar com eles, entendeu? De trocar uma ideia com eles, apesar que vamos ter a eternidade para fazer isso, né? Nós vamos ter a eternidade para fazer isso. Mas o que me deu a
no Eventos Finais, quando Ellen White fala sobre isso, e que nós lemos aqui, é que os 144 mil ele poderia ser conhecidos ali nessa multidão, pelo fato deles cantarem o cântico do Cordeiro, porque todos vão estar vestidos de vestiduras brancas e todos vão estar com palmas. O Hanka Stefanovic, que é um grande autor aí que escreveu inclusive a lição sobre a essa última que teve, ele diz que ele fala que os 144 mil e essa multidão são a mesma pessoa, são as mesmas pessoas, de acordo com a interpretação dele. Dizer que por uma questão... Ele começa a explicar isso de algumas maneiras, e ele usa uma questão literária, inclusive, para a forma como foi escrita, porque ele fala assim, e muitas vezes em Apocalipse, João escuta, e quando ele olha, ele escuta uma coisa e olha outra coisa, e as duas coisas que ele escuta e que ele olha é a mesma coisa. Tipo assim, por exemplo, quando ele ouve, lá no capítulo 1, ele ouve uma voz forte como uma trombeta. Aí, quando ele volta para ver, é Jesus caminhando no meio dos 7 candeeiros. Então, quer dizer, é a mesma pessoa, Jesus falando e tal. No capítulo 5, ele ouve o leão da tribo da tem vencido. Quando ele olha, ele vê o cordeiro que está sendo imolado, que é a mesma pessoa. Então, ele diz que, usando esses argumentos, ele cita várias pessoas como essa. Ele diz o seguinte, que quando ele ouve, ele escuta dos 144 mil e depois vê os 144 mil, isso, que é a grande multidão. Então, segundo ele, esses dois componentes são as mesmas pessoas. Essa multidão contável aí e os 144 mil não são classes diferentes de pessoas, sim, basicamente a mesma pessoa, as mesmas pessoas. É uma interpretação que ele traz. É interessante, o Hanka Stefanovic. Mas quando você entra no comentário bíblico adventista, ele faz uma divisão de duas opiniões, entendeu? Uma opinião esse tipo de opinião, e a outra opinião, essa que eu acabo de falar, né? Uhum. Porque só eles podem cantar. Olha bem, só eles, como a Ellen White fala, só eles poderiam cantar o cântico do Cordeiro. Se só eles poderiam cantar o cântico do Cordeiro, tinha alguém para ouvir. Concorda comigo? Então, mas se você levar em consideração que só eles, antes do só eles, tem um número, e esse número é simbólico, e esse número representa a grande tribulação, ainda continua a mesma coisa. Se os 144 mil é a grande multidão, só eles, que é a grande multidão, e os 144 mil, saberão cantar. Por exemplo, no versículo 14, diz o seguinte: respondeu-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação. De onde que vêm essas pessoas, né? Com vestes brancas, com palmas na mão? De onde eles vieram? A resposta vem no versículo 14. Respondi, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Se o número é simbólico, quando a gente fala 144 mil, a gente se reporta para a questão do versículo 4, não ouviu. Agora, quando a gente vai para o versículo 9, aquela multidão que o anjo falou, aquele povo que estava sendo escolhido, no versículo 9 ele vê mais do que ouvir. E ele viu que era uma multidão incontável, né? Que aquela teoria, a tese de um número exponencial, um número incontável. E por que as tribos? As características de caráter das diversas tribos de Israel. Tem um estudo próprio sobre cada tribo, e aí tem essa questão de que teriam pessoas com essas características, com essa riqueza de caráter.
Mas, voltando aqui, essa grande multidão, eu também me corroboro com essa tese, de que seria todo mundo, os 144 mil, todos são primícias dos vivos, aqueles que não vão experimentar a morte, aqueles que vão ver Jesus em vida, eles vão ouvir o soar da sétima trombeta, a trombeta de Deus. Não, então, Joilton, eu concordo, sabe por quê? Porque se a gente partir do pensamento que os 144 são todos os salvos, né? Porque aqui, quando você lê Ellen White falando, ela fala que passaram pela a última tribulação, né? Passaram pelos últimos momentos da Terra. O que mais se defende em outros autores é assim, todos aqueles que serviram a Cristo no tempo passado, eles também passaram por grande tribulação. Sim, passaram. Pedro, Paulo, todos os outros no passado, povo de Israel, todos eles passaram por grande tribulação. Só que essa tribulação que agora em Apocalipse ele fala é a última tribulação, que passa como diz, a angústia de Jacó. Entendeu? Ô, Raimundo, deixa eu falar aqui. Pode falar. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu entendo, eu vejo assim, que esses 144 mil, pelo que eu já ouvi, já li, né? Esses 144 mil justamente serão os que estarão vivos na volta de Jesus. E essa grande tribulação, a própria Bíblia, Espírito e Profecia fala que essa grande tribulação, ela é a da volta de Jesus, é os que vão passar essa grande tribulação, porque os valdenses foram perseguidos, muitos outros foram perseguidos, mas não pode se comparar à tribulação que está para acontecer antes da volta de Jesus, entendeu? E então eu entendo assim, essa grande multidão são todos os salvos, e aí vem os 144 mil, que também é uma grande multidão, você entende? Eu vejo assim, tanto que quando Ellen White está lá em visão, visitando uns planetas, e que ela pede ao anjo para permanecer ali, ele fala, não, você deve voltar, e se você for fiel, você vai participar do grupo dos 104 mil. Então, ela é a única que já passou pela morte e vai pertencer a esse grupo, certo? Então, eu vejo dessa maneira. Tem duas grandes multidões, eu acho. A multidão de todos os salvos desde Adão, né? E a multidão que vai estar viva e vai ser fiel, vai permanecer fiel, passar pela grande tribulação até a volta de Jesus. Entendeu? Entendi. Então você chegou no conceito que eu tinha falado antes, que nessa multidão, entendeu? O que vai destacar os 144 mil vai ser eles cantarem o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Entendeu? Agora sim, lá coloca, Raimundo, lá coloca umas características, por exemplo, assim, são homens que castos, tal. Algumas pessoas acham que sim, são pessoas que sempre tiveram a mesma religião, são pessoas que, né, tiveram aquela fé, aquela crença e foram fiéis até o fim, não ficou assim participando, não ficou perambulando de igreja, não sei, mas eu acho assim, o que é importante, nós estarmos lá, né? Qual multidão nós vamos participar, acho que não vem ao caso, o negócio é a gente estar lá, não é isso? Não, sim, ela por sinal, ela até fala que não seria o debate, há muito debate na igreja, né? Foi o que a gente falou semana passada. Se você pegar 10 pessoas na igreja, você vai ter 3, 4 teorias de por isso que aqui nós tivemos um curso e nem todo mundo aceitava a mesma que dos 144 mil. Então, eu sempre falava assim, eu deixo para cada um tirar a sua própria conclusão. Pelo fato de eu ter a minha, eu não quero obrigar ninguém a ter a sua. Né? Eu gostaria de colaborar. Pode falar. Então, em Apocalipse 7, versículo 4, diz assim:
Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Aí a gente fala nominalmente as 12. E eu acredito que isso é uma promessa para se cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. Né? E quando a gente fala da grande multidão, não quero dizer que não seja a mesma, tá? É que é para enriquecer espiritualmente. Aí no versículo 9 ele diz: todo povo, nação e língua. É isso, obrigado. Então, mas se você pegar, por exemplo, seguindo aquela mesma de número exponencial, no Apocalipse 9:16 é dito o número dos perdidos. E aqui é usada a mesma forma literária de que se usou para expressar os 144 mil. Ó. Apocalipse 9, versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era 20 mil vezes 10 milhares. Né? Ele ouviu esse número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os cavaleiros, e ele vai especificando. Então, a ideia de inumeráveis. Eram 10 mil vezes 10 milhares. A mesma coisa também o número 12. O número 12 é o número do povo de Deus. E o número 12 ele aparece aqui no livro de Apocalipse, os 12 portões, os 12 apóstolos. E aqui é utilizado esse número 12 de forma exponencial, multiplicado por milhares. E quando João ouve esse número, ele ouve, preste bem atenção no versículo, eu ouvi o anjo dizer. Agora, no versículo 9, quando ele vai ver, é um número incontável de pessoas. Né? Se a gente for na literalidade do número dos 144 mil, por exemplo, é que a gente, indo lá para Apocalipse 22:14, é o único versículo desse que fala sobre os 144 mil. Né? Lá ele dá aquilo que a Líria acabou de falar para a gente, a qualificação de quem seria os 144 mil. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, e assim vai indo. E aí ele vai dizendo algumas coisas nesse sentido. Agora, a gente é algo que eu entendo como simbólico. E quando o ancião, e vê chegando esse povo no céu, ele olha, poxa, mas quanta gente, todo mundo vestido de branco aí, todo mundo bacana, né? Com palmas na mão. Da onde vem esse povo? Sou o povo que passou pela grande tribulação. Aquela tribulação que está lá em Daniel. A última tribulação da terra, como nunca houve antes, que a gente chama de angústia de Jacó. Esse povo, pela experiência que eles tiveram, por que só eles vão saber cantar esse hino? Porque só eles comeram o pão ruim, né? Eles experimentaram o sal, né? Eles sentiram na carne o que foi a última provação do planeta Terra. Porque só eles sabem cantar o hino. Porque eles sentiram na carne o que é a última tribulação do planeta Terra. Os outros não vão saber porque não passaram por isso. Como a Líria falou, os valdenses, os outros apóstolos, muita gente sofreu. Mas a Bíblia fala, através de Daniel, que essa última tribulação nunca houve antes, como vai haver agora. Algo que ninguém passou. E é tanto que o anjo teve que escolher. Fala assim, não, ó, eu vou escolher qualquer um que passe por isso. E aqueles que não conseguirem passar, aí está lá, bem-aventurado aquele que descansa no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Você não vai conseguir, meu irmão, vamos descansar. Não, esse aqui, ele vai ser selado porque ele vai aguentar essa grande tribulação. E aí, no caso de Ellen White, não só ela tem de uma outra pessoa que também, do sexo feminino, que também, eles vão, a última parte do livro de Daniel, da ressurreição especial. Algumas pessoas vão ressuscitar antes da volta de Jesus e vão se juntar a esse grande grupo para ver o quê? Jesus vindo das nuvens dos céus. Eles vão ter a oportunidade de ver acontecendo a volta de Jesus, diferentemente de quem está lá, que foi ressuscitado, né? Quem foi ressuscitado, ele participou do evento, mas ele não viu os detalhes.
a mão cortar, a mão no formato de uma mão de um homem se aproximando, os anjos enchendo toda a abóbora celeste, os relâmpagos, as montanhas, os ímpios pedindo as pedras caírem sobre todo esse cenário, os 144 mil, a grande tribulação, ou essas pessoas da ressurreição especial, eles vão ver. É só uma contribuição. Não, então, eu também acredito, como você está falando, Júlio, pelo seguinte, e por ele ser um povo especial, né, por ele ser um povo especial, a própria Ellen White ela fala que eles vão morar na capital da Nova Terra. Isso. Eles vão governar, eles vão governar com Jesus, isso. Eles são os líderes da Nova Terra. Isso. Ô, Raimundo, pode falar. Só um detalhe também, assim, a gente fala, 144 mil. É uma multidão que não podia se contar. Então, tem que ser simbólico, porque o pessoal que saiu do Egito, só de homens de 20 anos para cima, era o quê? Quantos? Foi falado na época que eram 600 mil pessoas 600 do mil. Sexo masculino. 20 anos para cima. Mulher e criança. Quer dizer que é em torno de 2 milhões, 2 milhões de pessoas. Isso mesmo. Né? Então, aqui é só 144 mil. Então, se é uma grande multidão que não se pode contar, com certeza é simbólico. Né? Justamente, não, é tudo a símbolo. Por exemplo... Outra coisa, Raimundo, só um minutinho. Outra coisa também. Essas 12 tribos que de cada tribo tinha tanta... Pode ser também as características, né? Quem sabe cada tribo tinha uma característica, né? Especial. E... Já falou aí no estudo passado a respeito das características. Então, tudo aí, quando você entra nos 144 mil, você entra nas tribos, tudo aí tem tudo é simbólico, porque não são só 144 mil que vão ser salvos. Quem prega os 144 mil que vão ser salvos são os testemunhas de Jeová. Eles são 144 mil. Mas a gente sabe que é um número simbólico. Agora, o que me chamou a atenção na parte de Ellen White é o seguinte, que eles cantam o cântico do Cordeiro de Moisés. Se eles cantam o cântico do Cordeiro de Moisés, os outros vão estar o quê? Ouvindo, assistindo a cerimônia, que não vai ser uma cerimônia maravilhosa, majestosa. Então, eles vão cantar. Então, aí dá para separar quem são os 144 mil e os outros remidos, todos juntos. Que, para mim, não vai fazer diferença fazer ou não fazer parte de 144 mil, que o mais importante para mim é estar lá. É igual o pessoal fala, mas eu vou morar numa cidade de pedras preciosas. Pedras preciosas, ouro, dinheiro, para mim tem valor aqui. Lá não tem valor nenhum. Lá eu não vou comer pedras preciosas, eu não vou viver de pedras preciosas, vou viver pela graça de Cristo para o resto, pela eternidade. Então, para lá não tem valor nenhum. Para mim, tudo é simbólico a respeito disso. O mar de vidro e não sei o quê. Para mim, tudo é simbólico, porque isso para mim não vai ter valor nenhum lá, entendeu? Só belezas. O problema maior para mim, a alegria é poder abraçar Jesus e agradecer a Ele por Ele ter me salvado, por fazer parte do povo escolhido dele. Se vai ser 144 mil, se vai ser... Agora, que quando você lê a parte de Ellen White, ela dá a entender isso aí, que são um povo especial. Parece que o texto, assim, o que fica bem, independentemente de quem são os componentes do 104 mil, eu também acho que são esses. Enfim, parece que os primeiros 8 versos estão mostrando os 104 mil, essa multidão passando pela tribulação. Isso. E no segundo grupo de versos, depois as mesmas pessoas, depois de terem passado por essa tribulação. Já no céu agora. Então, acho que esse que é o grande lance desses dois versos, né? Você vê primeiro, você vê que eles enfrentaram uma situação terrível e eles saíram vitoriosos dessa situação terrível.
Acho que isso que é o grande, o lance mais importante aqui. É a vitória, né? É a vitória. Inclusive, a gente vê quando eles falam assim, com vestes brancas, é uma promessa que está lá na igreja, para a igreja de Sardes, né? De Sardes. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Cumprindo a promessa aos vencedores, né, da igreja de Sardes, no período de Sardes. Então, eu acho interessante isso, que esses 140, pelo indica, parece ser as mesmas pessoas. Essa grande multidão é a mesma, parece ser os mesmos 144 mil. A princípio, eles estão na tribulação, sendo selados, e depois eles estão agora no céu, rendendo glórias, graças, com roupas brancas, lembrando aí os grandes conquistadores romanos, quando eles ganhavam as guerras, eles iam para as ruas vestidos de branco, com palmas nas mãos, exatamente porque venceram pelo sangue do Cordeiro. Acho interessante isso. Interessante também, o versículo 16, se vocês me permitem, diz o seguinte: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, e nem ardor algum. Isso aqui o menino acabou de falar. Os 144 mil, eles diz que eles terão uma ração, a ração deles será pão e água, né? Você vai lendo os eventos finais, o pão e a água vai faltar, mas vão ser pessoas que vão ser privadas de muitas coisas. E entre as pragas está o aquecimento do sol. O sol vai aquecer demais. E aqui está dizendo, essas pessoas passaram por privações. Ó. Por que fala que eles não terão mais fome e não mais sede? Porque sentiram falta. Nessa tribulação, jamais terão fome. Quer dizer que eles passaram fome. Jamais terão sede, mas tiveram sede. Não cairá sobre eles mais o quê? O sol. É uma das pragas que vai haver aqui na Terra, o sol vai aquecer muitas vezes mais. Então, isso que o Nilo falou tem muito a ver. Eles sofreram, eles estiveram próximo daqueles que sofreram e alguma coisa também respingou neles. Eles não passaram fome, mas a raça deles foi menor. Né? Eles não passaram sede, mas não tiveram aquela abundância. E também viram a natureza sendo modificada por conta das pragas. Então, eles saíram dessa guerra final, desse Armagedon, eles sobreviveram ao Armagedon e estão ali, né, vitoriosos, porque conseguiram sobreviver à última grande batalha da Terra. Acho interessante, Will. Desculpa, Raimundo. Não, pode falar. Essa questão da associação com as pragas, das pragas, a gente faz associação com o Egito, né? Onde é que teve as pragas? No Egito. E o que os livrou da praga da morte, né? Foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? E eles saem dali e vão para o deserto. No deserto, eles têm o calor do dia, a escassez de água, a escassez de comida, o sol, e Deus estava ali protegendo. Então, parece que tem o Hans Stefanovic fala um pouco sobre isso. Parece que tem uma associação com essa saída do Egito, o deserto espiritual pelo qual o povo esse povo que passou pela grande tribulação vai passar esse deserto espiritual. Eles são selados porque lá tem um selamento ali no Egito. Eles foram selados pelo sangue do Cordeiro. E é interessante essa associação que tem entre o selamento lá e o selamento aqui. Eles saem de lá e vão para o deserto. E os que estão na grande tribulação, esses 144 mil, teoricamente, vão sair vão ser selados e vão passar por um deserto também. E quem vai os proteger do sol, da chuva, da escassez de água, da escassez de comida, é justamente a nuvem, né? O Espírito de Deus, a presença de Deus e o sangue do Cordeiro que vai preencher. Achei muito interessante essa associação entre essas ideias do Egito e essa ideia das pragas e da saída aqui. Quando você estuda o santuário, o sangue dos cordeiros representava o sangue de Cristo.
né? Então, quando é passado que ele segue nos umbrais das portas no Egito, era representando o Cristo. Ele, o sangue de Cristo. Já representava o sangue de Cristo, né? Mas uma parte que eu achei interessante é o seguinte, porque antes, quando você entra, é um pedido para que não danifiqueis a terra enquanto não são selados. Esses fatos só estão os vivos, certo? É o povo que vai passar por essa grande tribulação. Só que quando você entra a partir do capítulo 9, você vê uma enorme multidão. É Cristo no céu, ali Cristo já está no céu, que já levou esses selados, já está no céu, e quem estaria no céu? Então, todos os novos. Então, por isso que eu tiro a conclusão que os 144 mil não são todos os salvos de todas as épocas. Para mim, os 144 mil, eu tiro a conclusão que são aqueles que vão estar vivos na volta de Cristo. E a grande multidão são todos salvos juntos com os 144 mil. Nino, põe para a gente a parte do Visões no Céu. Essa daí? Né? Isso. Tem alguém que pode ler para a gente? Se quem quiser ler, eu leio. Pode ler. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 14. Magnífica será a recompensa concedida quando os obreiros fiéis se reunirem em torno do trono de Deus e do Cordeiro. Quando João, em seu estado mortal, contemplou a glória de Deus, caiu como morto, não pôde suportar a visão. Porém, quando os filhos de Deus forem revestidos de imortalidade, vê-lo-ão como ele é. João 3:2. Estarão perante o trono, aceitos no amado. Todos os seus pecados terão sido apagados, removidas todas as suas transgressões. Podem, então, olhar o deslumbrante resplendor do trono de Deus. Foram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, foram cobreiros seus do plano da redenção. E com ele participam da alegria de ver pessoas salvas no reino de Deus, para lhe louvarem a Deus durante toda a eternidade. A maravilhosa graça de Deus, as meditações. Agora, se você puder colocar agora a parte do comentário bíblico adventista, vamos dividir. Eu vou pedir a Nidinha para ler uma parte e a Lira ler a outra para a gente. A Nidinha lê da grande tribulação e a Lira lê lavaram suas vestiduras. Tá bom. Da grande tribulação. Defensores de que os versos 13 a 17 se aplicam aos 144 mil, ver com... Eu não sei o que é isso, não. Comentário do verso 13? Acho que entende que a tribulação corresponde ao tempo de angústia que precederá o segundo advento de Cristo, mencionado em Daniel 12:1. Os que argumentam em favor da referência à grande multidão, nos versos 13 a 17, interpretam a grande tribulação de maneira mais genérica, simbolizando os vários períodos de tribulação que os santos enfrentaram ao longo dos séculos, ou, de maneira mais específica, a tribulação retratada pelos símbolos de Apocalipse 6. Ok. Isso. Agora, a Lira lê para a gente lavaram suas vestiduras. Lavaram suas vestiduras. É explicado o motivo para a pureza... é explicado, né? O motivo para a pureza das vestiduras. Os santos não são triunfantes por si mesmos, mas por causa da vitória conquistada por Cristo na cruz. Ver comentário de Apocalipse 6:11. A relação entre justiça e vitória, ambas simbolizadas por vestes brancas. Ver comentário de Apocalipse 3:4 e Apocalipse 1:5. É demonstrada nesta passagem. O conflito é contra o pecado. A justificação é a vitória. A justiça de Cristo conquistou a vitória. Ao aceitar a sua justiça, os pecadores se tornam, ao mesmo tempo, justos e vencedores. Deixando agora a parte dos 144 mil, eu gostaria que alguém lesse para mim Apocalipse o 7:16 e o 17, para
utilizar. Pode ser o Joilton mesmo. Para ver qual, Raimundo? O versículo 16 e 17. Ah, tá, do capítulo 7, é isso? Isso. Então, lá, 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem a algum. E o 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas vivas. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Uma coisa que eu achei interessante, porque vocês já comentaram a respeito do 16, do 17, é o seguinte: a última parte, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, o que dá a entender aqui é que mesmo quando nós estivermos lá no céu, nessa reunião, nós vamos chorar. Mas não é chorar de... Nós vamos ter dois choros. Um choro de regozijo, de alegria, por estarmos ali, de encontrarmos pessoas, de conhecermos outras grandes figuras que nós só ouvíamos falar, e a lágrima de tristeza, de olharmos e não vermos aquelas pessoas que nós gostaríamos que elas estivessem ali, e elas não vão estar. Então, por isso a Bíblia diz que Deus limpará dos olhos toda a lágrima. O mais importante que eu achei do estudo é que Deus, ele não deixa passar as suas promessas. Por mais que nós achamos que está demorando, muita gente, eu ouço muito falar isso, eu já ouvi essa história, que Cristo vai voltar, querendo ou não, ele vai voltar, aceitando eu ou não, ele vai voltar. Né? Então, eu acho muito importante a nossa preparação hoje. Eu gostaria que o Nino colocasse para mim a volta de Jesus. O mais importante é o dia que nós estivermos de braços abertos, né, passarmos pela grande tribulação que há de vir e podemos encontrar esse maravilhoso Salvador e podemos subir com ele para os céus. E vemos que ele cumpriu a sua promessa, que ele viria nos buscar, ele viria aqui para nos resgatar. Ele não nos deixaria sozinhos, mas que ele estaria conosco até a consumação dos séculos e depois ele voltaria. Ele voltaria nos buscar. Você pode colocar outro slide, por favor? Ô, Raimundo, enquanto o Nino coloca o slide, eu queria só fazer uma pergunta assim, para você. Nino comparou assim rapidamente as pragas do Egito com as pragas que vão anteceder a volta de Jesus. Por que as pragas que foram derramadas sobre o Egito? O povo de Israel, ele era isento de todas aquelas pragas, né? Elas não atingiam o povo de Israel. Os egípcios não tinham água para beber, eles tinham água para beber, né? E assim vai, né? As pragas não chegavam até eles, porque só a última praga eles tinham que fazer alguma coisa para eles não serem atingidos. Esse anjo destruidor, ele não sabia quem era o primogênito de cada um dos filhos de Israel? Sabe. Quando a gente compara isso com a volta de Jesus aí, como é que fica esse negócio aí? Alguém comentar antes ou eu posso comentar? Pode comentar, mas, bom, eu entendo o seguinte, que o fato a última praga, ela tinha uma questão, assim, simbólica também, né? Porque ela tinha a ver com a questão de, vamos lá, a pessoa precisava tomar uma decisão. Veja que, à medida que vai vir nas 9 primeiras pragas, Deus vai preparando o coração do povo, né? Olha, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Porque esse povo, a gente não pode esquecer que eles tinham se afastado de Deus. Eles já não temiam mais a Deus como temiam antes dos 400 anos no Egito. Então, Deus foi se manifestando para eles. Mas chegou um momento que eles precisavam tomar a decisão deles. É uma questão de decisão. Eu entendo que mais está mais relacionado com isso, né? Com o primogênito, você ter o simbolismo do sangue do cordeiro, de imolar o cordeiro, da proteção, de aceitar o sangue do cordeiro. Porque no final, porque essa última praga,
que é a praga final, né? Que você vai... Qual é a última praga? A última praga é você aceitar ou não a salvação. E o aceite da salvação depende do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que resolve. Então, todas as outras pragas elas caíram, o Israel era protegido e tal, mas a última praga, a praga final, era uma praga que o resultado dela dependia da aceitação da aceitação do perdão, né? Da graça de Cristo. E, por incrível que pareça, essa praga lá no Egito, as outras caíam sobre o povo do Egito, de qualquer forma. Essa, o egípcio poderia se livrar. Não era só o povo de Deus que poderia se livrar, o Egito poderia se livrar. O tanto que se o faraó tivesse passado o negócio na porta dele, teria salvado seu filho. Então, essa praga ela é um pouquinho diferente, né? Ela tem uma característica diferente, porque ela tem uma aceitação, você aceita. Isso quer dizer que está aberta a salvação para todo mundo, né? Trazer para os nossos dias hoje. Inclusive o ímpio, que é ímpio hoje, ele pode ser salvo amanhã, ou hoje ainda, se ele aceitar o sangue do Cordeiro. Aceitar Jesus como o salvador dele, né? Exatamente. E eu ainda acredito que o sangue que era passado era o selo que o povo de Deus, é o selo do que o povo de Deus vai ser selado aqui, foi selado lá, porque muitos egípcios foram para a casa dos hebreus e foram salvos. Foram salvos, entendeu? Então, Alira, colocando isso aí para você, eu acredito como eu acredito como um selo, entendeu? O selo do passado, nós temos o selo do passado lá do Egito e nós vamos ter o selo aqui antes da volta de Cristo. Só que talvez, no caso dos 144 mil, seja mais nós estejamos num selamento mais próximo que é descrito em Ezequiel. No caso, antes de Nabucodonosor, no momento que ele foi invadir Babilônia, Deus deu a ordem que selasse as pessoas que se afligiam das coisas erradas que aconteciam na cidade, para que eles não fossem mortos pelos babilônicos. Aqueles que estavam na obediência, aqueles que eram fiéis, eles não foram mortos. E no caso de Israel, as pessoas aspergiam o sangue na porta. E nos 154 mil é uma ação do Espírito Santo. Ele, assim como foi também lá em Israel no momento da invasão babilônica, ele vai escolher as pessoas. Porque, se vocês voltarem um pouquinho para o Apocalipse 14, tem as 3 mensagens angélicas, depois das 3 mensagens angélicas, lá no versículo, se não me engano, no versículo 13, 14, versículo 13 de Apocalipse, fala de uma quarta voz, uma voz que foi dita do céu, tá? Não é um anjo. As 3 mensagens angélicas falam vozes de anjos. E a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica, mas o versículo 13 diz que bem-aventurado, eu ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem, né, no Senhor, porque descanse das suas obras e ali é uma bem-aventurança, né? O Espírito, o Senhor está dizendo que felizes são aqueles que vão descansar nesse momento, para que as suas obras o acompanhem e eles descansem. E, na sequência, você tem o quê? A vítima, a colheita. Na sequência do texto, já é a colheita. E aí só vai ficar vivo dos salvos aquele povo selado. Aonde o anjo falou, pare aí, não solte os ventos de destruição, não destruam a terra, nem as árvores e nem o mar, porque eu preciso ver quem vai suportar a última luta, a grande batalha. Quem não for suportar, vai ouvir a voz de Apocalipse 14, vai descansar. E as suas obras o acompanham. E Deus fala, bem-aventurado, vocês vão descansar. Agora, quando o Espírito Santo terminar de escolher aqueles que vão ser o último tipo de vitória, quando ele selar essas pessoas, aí começam os últimos acontecimentos finais, as pragas e todos os procedimentos, estamos todos agora no Apocalipse.
E justamente as pragas, elas não caem sobre os filhos de Deus, porque eles já vão estar selados, né? Já vão estar selados. E também ela não caiu lá no Egito, porque o povo de Israel já era escolhido. Só que aí eles teriam de demonstrar a confiança que eles tinham em Deus, que era o passar o sangue nos seus umbrais. Ali provaria realmente que eles estavam confiando realmente em Deus. Quando eu pedi para colocar esses três anjos, são as três mensagens angélicas que estão sendo pregadas a todo mundo. Ellen White falou muito sobre o que nós estávamos vivendo no tempo da terceira mensagem. E hoje nós tomamos para nós acatamos para nós os três anjos pregando as três mensagens. Nino, coloca para mim outra foto. Aí nós vemos o seguinte: nós somos esses três anjos. Nós somos a voz dessa mensagem. Esse é o mundo que nós temos que levar essa mensagem. Tudo é maravilhoso que nós lemos aqui, do versículo 9 até o versículo 17, tudo muito maravilhoso. Vai ser uma festa muito grandiosa. Eu quero estar nessa festa e desejo que todos estejam nessa festa. Mas para que essa festa possa acontecer para mim, possa acontecer para nós, nós temos que ser esses três anjos. Nós temos que levar essas três mensagens ao mundo. O mundo que está caído, está precisando, necessitado. Hoje eu vi na igreja foi na igreja mesmo, um pedido que orássemos pelos nossos jovens, que nós estamos perdendo muitos jovens na igreja. Nós estamos perdendo jovens demais na igreja. Então, nós temos a oportunidade hoje de levar essa mensagem, de ajudar aqueles que estão afastando. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte: ninguém se afasta da igreja sem dar um sinal. E nós temos que estar alerta a dar esse sinal. Lembro quando eu estava me afastando da igreja, que havia os sinais que eu estava me afastando. Havia os sinais. Eu sabia dos sinais que estavam acontecendo. Outras pessoas também sabiam dos sinais. E eu acabei me afastando. Então, hoje nós temos muitos jovens, muitos que estão se afastando da igreja, estão dando sinais. E muitas vezes nós não estamos percebendo esses sinais. Então, o que eu deixo a mensagem de hoje é: vamos levar essas três mensagens ao mundo, proclamar a história da cruz. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos participar dessa grande festa, dessa grande celebração no céu. Esse é o desejo da oração. Amém. Amém. O Joilton pode... Quem orou primeiro foi o Nino? Vamos orar, então. Bondoso Deus, estamos aqui em família, Senhor. Estudamos sobre enigmático no 144.000 e aprendemos, Senhor Deus, a importância de estarmos participando do último sinal, Senhor. O último sinal antes dos grandes acontecimentos que darão, Senhor Deus, a história do homem, que é a pregação do Evangelho. Essa é a parte que nos cabe, Senhor, participar, pregar, anunciar, abrir nossas casas, abrir, Senhor, a palavra. Muitas pessoas, Senhor Deus, o único evangelho que elas vão ouvir serão as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos testemunhar, que nós possamos levar essa mensagem. E possamos estar de pé diante de Ti, Senhor, e cantarmos o hino da vitória. Amém. Peço que abençoe a cada família aqui, a que está aqui presente, aqueles que não puderam entrar, venha abençoá-los também, e que todos nós, ao aprendermos essas palavras, que é o início desse livro, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Muito obrigado a Deus pela palavra. E abençoe a todos, é o que eu lhe peço logo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma força para todos. Amém. Raimundo, obrigado pela sua... Vou deixar aqui o compartilhamento, não sei o que eu estou fazendo aqui de errado. Sábado que vem, quem vai ser? Vai ser o Alexandre? A Lira, não? A Lira de dia, né? Que estão devendo aí, né? Eu acho que tem que ser entre uma ou outra, né? Uma das Aí duas. depois começa a gente de novo, Combinado.
é o próximo assunto? Capítulo 8. É o capítulo 8, é o 7º selo. Ô, bênção, 7º selo, que bênção. Tá, ó, eu posso fazer. Opa! Ó, eu vou Muito bem, convidar, dona Lira. Representa essa feminilidade. nós vamos convidar todo mundo para vir assistir a Lira, eu acho. Já manda uma foto que eu vou fazer o convite, viu? Isso. Eu vou chamar até o pastor da igreja. Ô, Joilton, faz favor, hein? É tranquila. Tu tá correndo. Aí você tá me Eu vou me assustando. preparar com foto agora. É brincadeira. É É, brincadeira. Lidinha, você se tratou dessa, né? Oi? Não, vou me preparar para a foto agora do final. Ela vai ficar para a próxima. Viu, Alira? Manda foto e eu vou fazer o convite. Quem quer estar na foto? Nilo? Aí, ó. Olha aí. E ele estava onde, Lidinha? Que estava sumindo aí. Não, estava do meu lado aqui. Ele assistiu. Estava aqui do lado. Tirei um comentário dele, não teve nenhum comentário dele. Mas é. Eu fiz um comentário para ela, ela falou. É que ele é muito discreto, viu, Raimundo? Ele é Vamos lá, muito hein? discreto. Salva a foto também. A Lira Chaves. É isso aí. Ó, Silmazão tá aí. Ó. Legal. Ô, Nino. É bênção pura sem mistura. Ô, Nino, eu também sou discreto. Só sai de colando, né, Silmar? Então vamos lá, vamos para a foto. No 3, hein? A No foto. 3. 1, 2, 3. X. Aí, pô. Aí. Quem é bonito é bonito. Quem não é bonito não tem jeito. Não tem jeito, não. Não tem mesmo. Ó, Lira. Nem colocando filtro. Olha, com esse pessoal preparando aí, a Lira, é fácil. Pode ter tranquila, viu? É verdade, a turma ajuda, né? Eu corri atrás deles aí, eles se viraram para mim.